bem-vindos novamente ao canal Doutor Condomínios. O tema de hoje está revestido de polêmica e ela é muito grande. Esse tema tem sido motivo de muito litígio em condomínios, notadamente entre vizinhos e entre síndicos e condôminos, porque ele trata-se da alteração da fachada com troca de janela. Isso existe, ou seja, a troca da janela do seu imóvel pode se constituir em alteração de fachada? E para isso nós vamos citar hoje o Código Civil, como sempre, ele sempre lastreando a vida dos condôminos e balizando as normas de tal forma a evitar com que os moradores descaracterizem o condomínio, seja de forma estrutural ou comportamental. No caso de hoje, vamos trabalhar com o artigo 1336, inciso 3º, que está aí na telinha de vocês. Olha só. Ele diz que são deveres dos condôminos não alterar a fachada e sua forma e sua cor, partes e esquadrias externas. Opa, aqui nós já tivemos um norte interessante. Então, se o dever do condômino é não alterar a fachada e as esquadrias externas, então, eu não posso trocar minha janela, por exemplo, de alumínio para blindex, ou de blindex para alumínio, ou de alumínio para ferro. Enfim, isso implicaria em alteração da fachada externa do prédio? Isso configuraria algum prejuízo? Então, a gente coloca aí na tela de vocês, observe aqui, essa imagem desse edifício, mostrando janelas diferentes, formas até diferentes, mas situadas dentro do apartamento. Dentro do apartamento. E aí a gente vê, poxa, tinha que ter mantido uma estética. Sim, mas o Código Civil, ele fala, claro, alterar a fachada, sua forma e suas cores. A janela que está ali dentro do imóvel, ela não está alterando a fachada. No mínimo, tornando a configuração do condomínio um pouco estranha, às vezes até muito feio. Gente, o que tem decidido os tribunais, e isso já é de muitos anos, eles entendem que a alteração da fachada, ela implica na alteração das linhas arquitetônicas em projetos outrora aprovados no município onde você reside. Isso implica dizer que a janela não está alterando a fachada do condomínio. Isso, anotem bem, olhem aqui, a janela não altera a fachada do condomínio. Pode ser que tenha norma no condomínio padronizando as janelas. Aí nós estaremos falando da norma interna de determinado edifício, onde todos que residem ou são proprietários ali são obrigados a cumprir. Mas pelo Código Civil, nada de ilegal está sendo feito com a troca da janela, por exemplo, de alumínio para blindex. Não, isso não altera. Esteticamente fica um pouco incompatível, mas não altera. O que alteraria então, doutor Condomínios, você que está nos explicando isso? O que alteraria, um exemplo é, a janela é quadrada. Você resolve fazer um paisagismo estrutural diferenciado no seu imóvel, retirando aquele vão quadrado e colocando um vão redondo. Ou seja, externamente você está influenciando na estrutura do condomínio, onde sempre vamos ter uma linha, onde naquele andar tudo é retangular, foi aprovado assim, e de repente vem uma janela de forma redonda, totalmente estranha ao projeto do condomínio. Aí você está tendo, sim, uma influência direta na fachada, na forma
externa. Com isso, você será compelido a fazer a retrocessão desse tipo de obra, voltando ao estado original. Ah, olha só, o meu vizinho tem um caso diferente. A janela dele está compatível com o condomínio, mas ele fez uma pintura especial externamente. Olha só esse prédio aqui do lado que nós destacamos para vocês. Que coisa maravilhosa que esse vizinho fez. Só que não, nada de maravilhoso. O próprio artigo 1336, no seu inciso 3 do Código Civil, que a gente citou agora há pouco, ele dispõe que não pode alterar a cor da fachada. Ele é muito claro nisso. Então, este camarada que gosta de uma cor diferente da fachada do condomínio, ele deveria lutar pelos seus direitos e buscar junto à coletividade o quórum certo para fazer a alteração da cor do edifício. Esse provavelmente não o fez e por conta própria deixou apenas o seu lado dessa cor. Isso não pode de jeito não. Isso é sim considerado alteração de fachada. Então, gente, hoje falando especificamente sobre troca de janelas, aprendemos que troca de janela não configura alteração da fachada, seja por ferro, janela de alumínio ou blindex, ou até um caso antigo, que esse eu posso citar, foi objeto de decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde um condomínio entrou com uma ação contra o morador. Sim, entrou sim, porque o morador, acreditem ou não, colocou uma janela linda, colonial de madeira. Gente, é horroroso. Prédio cheio totalmente com janelas de ferro. E nesse condomínio em especial havia uma janela de madeira. E o condomínio alegou alteração de fachada. O condomínio perdeu a causa, porque a troca de janela não configura alteração de fachada. Ah, mas doutor Condomínios, eu tenho um caso assim no meu prédio, o que eu faço então? Tá muito feio. Nossa sugestão é muito simples, uma realização de assembleia, onde se definirá uma regra de padrão de janela. E nesse sentido, vocês podem definir a regra, até conceder um prazo para que todas as unidades se adequem à nova regra. E aí sim vocês estão estabelecendo uma padronização de janelas que vai manter uma estética melhor do condomínio. Então essa é a nossa sugestão de hoje, viu pessoal? Resumindo, troca de janela não configura, em hipótese alguma, alteração de fachada. A cor sim, como nós vimos nos nossos edifícios, modelos de hoje. Tá bom, pessoal? Hoje é só o que temos para dizer. Agradecemos a presença de todos vocês. Não se esqueçam, hein? Clique em inscrever no canal para ter sempre as informações em primeira mão, porque aí vocês recebem a notificação rapidinho, viu? Um forte abraço para vocês e até breve.